Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, um podcast sobre gestão, e a gente costuma chamar ele de Redcast, e hoje nós vamos falar aqui com Giovanni Coelho. Giovanni, muito bem-vindo mais uma vez, né? Prazer muito grande receber você aqui. Nós vamos falar desse belo empreendimento aqui, que não é um livro, é um empreendimento, pelo que eu estava vendo aqui, pelo que você estava me explicando, né? E para nós é uma honra muito grande receber uma autoridade no tema tão complexo que é tributo nesse país, né? Mas eu não posso falar de você não, cara. O bacana é você se apresentar, então fica à vontade. Pessoal, escutem aí que aqui tem suco, viu? Aqui tem conteúdo. Fala aí. Pessoal que está aí, meu nome é Giovanni Coelho, sou especialista em price, tributação, lucratividade e trabalhei muito tempo, né, na área de contabilidade, controladoria. Depois de um tempo, Deus, né, fez algumas coisas darem errada onde que eu estava, que fez eu fazer uma mudança. E essa mudança fez eu ir para São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar na Santa Cruz. E lá na Santa Cruz, eu vi que tinha muita coisa para ser construída. Que ano era isso, meu cara? 2011, janeiro de 2011. Que legal. E aí eu acabei sendo contratado pela Santa Cruz para trabalhar lá na parte de digitação de preço. Só que as coisas a gente começou a perceber que tinha muitas oportunidades, coisas que não estavam batendo, coisa que podia ser arrumada, melhorada, transformada, oportunidade ali, erros ali que poderiam ser corrigidos. A gente começou a atuar. Até que a gente conseguiu construir dentro da Santa Cruz a área de price, que não tinha. Né? Até 2011 não tinha. Não tinha. Olha só. Então, é o seguinte, era o conhecimento, igual muitas empresas, é muito separado. Uma pessoa ali entende de PIS e COFINS, a outra de ICMS, a outra de substituição tributária. E a área de price, ela vem justamente para juntar tudo isso. Para ajudar o dono do negócio a entender o que acontece se ele comprar um produto por Espírito Santo, trazer para cá. O que acontece se ele trocar de produto na mesma categoria ilícita e substituir a venda? Perde ou ganha margem? Perde ou ganha lucro? Sim. Às vezes ganha margem, mas Sim. perde lucro. Sim. Entendeu? Então, tudo isso foi construído. E depois que eu comecei a trabalhar muito tempo lá na Santa Cruz, chegou o momento que eu comecei a ter algumas oportunidades de dar treinamento. Aí eu acabei saindo, montei a Sintaxe em setembro de 2015. Cara, 2011 é quando a gente começou a Inova, 15 anos atrás, né? Então, olha pra você ver. Que bacana, é uma coincidência boa. Foi um ano bom, foi uma safra boa. Ano de mudança. Muito bom, meu cara. E você fez o quê de estudo, né? Porque, assim, a capacidade cognitiva tem que estar boa, né, Giovanni? Porque senão não consegue entender essa... Você estava ali explicando, você viu como é que é difícil acompanhar, né? Tem hora que você percebe no olho da gente que a gente já parou de te acompanhar faz tempo, não percebe, não? Às vezes perde um pouquinho. Por isso que eu gosto de, quando eu vou explicar, um quadro branco, um slide, um Excel, Isso. Porque ajuda as pessoas, né, a entender. Mas, na verdade, minha formação começou... eu formei eletrônica, depois fiz contabilidade, depois fiz ciência da computação. Olha que legal. Aí depois eu fiz MBA em planejamento estratégico. Depois de planejamento estratégico, comecei a entender como é que as áreas funcionavam. Mas eu comecei a me dar melhor mesmo quando eu fiz MBA em controladoria e auditoria financeira na FGV. Ah, que legal. E aí, depois disso, eu comecei a fazer outra especialização em custo na USP. E depois, eu fiz um MBA em planejamento tributário. Só que o MBA em planejamento tributário tem um problema, porque ele é muito amplo. Quando você pega algo muito amplo, igual é a reforma tributária, se você for estudar tudo aquilo, se você for numa palestra da reforma tributária, você que é do segmento de farmácia, às vezes você pega 10% que serve para você. Porque a pessoa pode falar de gás natural, pode falar de e-commerce, pode falar de... Generalista, né? Gás, combustível, pedagogia, escolas particulares, advocacia. Então, porque a reforma tributária abrange tudo. Todo mundo. Então, aí nesse meu crescimento, eu tomei uma decisão de focar só no mercado farmacêutico. Que legal. Cara. Porque aí a gente começou a ir melhor, entregar melhor o conteúdo, o conceito. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, o Giovanni, indo já pro tema de fato, né? Me explica o que é esse projeto aqui, conta pro pessoal. E tem mais um detalhe, você tá vendo o Giovanni aqui, o Giovanni é muito ativo nas redes sociais, né? Você tem um canal no YouTube que são aulas, não é conteúdo, não é aula que ele dá lá. Você tem as aulas lá no YouTube, de vez em quando eu vejo alguma coisa no Instagram, e deve ir para Facebook também. Facebook, tem tudo, né? O pessoal posta em tudo, TikTok agora, até TikTok. Também tá no TikTok também? Muito bom, cara, muito bom. Então, depois nós vamos deixar na descrição aí os canais para o pessoal seguir, certo. Porque tem muito cliente que
que não é a Rede Nova que vê o nosso podcast. Então, acredito que pode ajudar, é uma ajuda realmente que a gente quer promover para o mercado, né? Que é esse projeto. Quando você me procurou, Alan, você tem uma proposta aqui para me ajudar na montagem do livro aqui, né? E eu queria que você contasse, pessoal, o que a reforma tributária te deu de insight até você chegar aqui, cara? Por que você resolveu escrever um livro, amigo? Então, igual eu estava falando para você, no Brasil tem várias mudanças tributárias. Algumas mudanças são teoricamente simples. A carga tributária sobe, o MVA aumenta, o MVA baixa, o PMPF do produto, dependendo do estado, a substituição tributária. E depois, por exemplo, aí aconteceu o quê? São Paulo tirou a substituição tributária. Tirou a substituição tributária, é como se tivesse tirado a inteligência de muitos gestores de negócio. Por quê? Ele perde a noção do CMV dele, perde a noção de precificação, perde a noção de custo, perde Perfeito. a noção do financeiro, que agora ele vai ter que pagar uma taxa maior. Perfeito. E depois, então você começa a pensar, mudanças simples já deixa muita gente desorganizada. O São Paulo até a gente fez um estudo com um cliente, cara. Ela falou assim, nossa, meu imposto aumentou muito. Aí a gente foi ver, não, na verdade não é que o imposto aumentou muito, a forma de cobrança tem uma base diferente de cálculo da ST. E você falou um negócio muito legal aí. Perde inteligência porque não necessariamente você está comparando com o que você está comprando, né, cara? Você está gerando um imposto que você vai pagar lá no dia 20, no dia 15 do mês. É dia 20, né, que vence lá. Dia 20? Dia 20. Eu acho que é dia 20, Ele vai pagar a conta lá no dia 20, então ele já operou o mês inteiro. Se ele não tiver feito reserva para aquela conta que vai vir, deu errado. Então teve a nossa dica para esse cliente foi reprecificar, né? Reprecificar. Então ele tem que entender a nova matemática das coisas. Então, entendendo que essas mudanças já gerava para esses pequenos empreendedores, médios, já essa confusão, essa complexidade, eu falei, imagina na hora que chegar a reforma tributária. Porque você, olhando os anúncios do governo, ele não está conscientizando ninguém. Não existe um anúncio de conscientização. Um trabalho educacional, né? Não tem. Então, muita gente... Já não tinha antes também, né? Vamos combinar, né, Giovanni? Assim, você foi um cara que você viu a oportunidade porque, sinceramente, cara, falar de imposto parece que você está falando de algo velado, né? Exatamente. Tem gente que escuta a palavra imposto, arrepia o pelo, porque não sabe nem do que a gente está falando, né? Isso. E a reforma tributária, a gente não vem para assustar, mas a gente vem para mostrar a realidade. Sim. Tipo assim, ó, ela vem e não é simples. Sim. Ela tem a transição dela. Depois da transição vai ser tudo muito simples. Mas então, a gente tem que fazer o seguinte. Aí qual que foi a ideia de construir o livro? É construir um manual para o dono da farmácia, para o dono da distribuidora, entender como que ele vai fazer a transição no negócio dele. Perfeito. E como fazer essa transição é através das lógicas matemáticas. Então a gente fez o quê? Fez esse livro. Desse livro, a gente está construindo também vários simuladores que a gente vai disponibilizar também. São simuladores matemáticos que tem um link aqui que já vai direto para a minha pasta, lá onde você pode fazer o download com cenários. E depois disso, você também tem os QR Codes. Ou seja, você quer entender aqui, mas você é uma pessoa mais visual, tem um vídeo meu explicando cada módulo do que a gente está explicando aqui. Então, você como um bom professor teve que tomar cuidado com todos os tipos de alunos que você já se deparou na vida. Aquele cara que é só Excel, aquele cara que é visual, que é auditivo, você cuidou disso para fazer uma entrega completa, então. Exatamente. E a gente pôs fórmulas, matemáticas, conceitos, e também estruturamos os conceitos. Tipo assim, contando uma história, desde quando começa a reforma, como é que é a transição, qual que é o cronograma. Isso é importante, o cronograma, sabe por quê? A maioria das pessoas pensa que a reforma tributária vai sair de uma hora para outra. Não vai. Não, ela tem etapas. E cada etapa que ela tem, vai acontecer o que em cada etapa? Cada etapa que você começa a acontecer, ela tem uns impactos. Então, assim, é importante a gente entender a reforma inteira por completo. Perfeito. Mas é muito mais importante a gente saber o que vai acontecer nos próximos meses. Porque tem coisas que são urgentes, coisa que é para agora e coisa que você nem sabe ainda como é que vai ser, né? Você estava me falando que ainda está sendo desvendado ainda o tema, até por parte do governo que está adicionando camadas aí, né? Eu penso assim, a reforma tributária é algo grande. Então imagine que você está construindo um prédio grande e você está na obra dele. Aí a sua esposa fala, qual a cor do piso que você vai colocar no terceiro andar? Você fala assim, vamos preocupar com isso depois? Então, quer dizer, Agora você não colocou o piso, você não escolheu o piso, você não definiu qual vai ser o piso. Então, muita coisa ainda vai ser construída. Porque você tem aonde o governo quer chegar, mas existe uma sequência
e prioridades até mesmo para sistemas que ele tem que criar. Então, Legal. nem tudo está construído ainda. Legal. Eu, quando você me trouxe o projeto, eu falei, bom, acho que foi rápido até a resposta, né? Porque a gente sabe da competência para tratar o tema e tem muitos contadores que às vezes a gente vai conversando e fala, cara, não é isso, contador que não é específico de farmácia, né? Que a gente aprende um pouquinho com você, entende, porque também tem que ter um pouco de querer pôr a mão na massa, né, cara? Porque senão não funciona, né? Então, por esse motivo, a gente tá aí, ó. O Giovanni colocou esse livro tá à venda, né, Giovanni? Está à venda no nosso site, da Syntax.com.br. Tem poucas unidades já, mas... Vai ter que imprimir de novo, gente, não vai ter mais. jeito, né? O que a gente conseguiu perceber aqui, o Giovanni, como um bom pai, né? Isso aqui é quase uma criança, né, Giovanni? Ele estava olhando aqui, olha, em cada bloco tem um QR Code aqui que vai para um vídeo onde você explica e dá os acessos, como você bem disse. É um livro, pelo que eu estou vendo aqui, você toma cuidado com a tipologia que você usou para ficar uma leitura menos densa, então não ficar cansativa, né? E você teve que dar muito contexto, Giovanni, aqui, porque assim, se eu compro esse livro hoje aqui, eu vou entender de reforma tributária e das atualizações, não é isso? E o contexto do passado, como é que você fez? Como é que você fez para normalizar? Qual que foi a tua ideia aqui? Então, a gente fez a transição, né? Então, por exemplo, 2027 vai acabar o PIS e COFINS. Como é que é hoje? Como é que é hoje e como que vai ser a precificação depois. Muito e aí a gente fecha isso tudo com simuladores. Aí os Legal. simuladores que a pessoa vai poder fazer o download, aí esses simuladores vai dar todo o contexto para ela matemático das coisas. Muito bom. Então a gente começou a construir. Eu dividi os módulos, pequenos módulos, que a pessoa pode ler uma parte, entender aquela parte, depois entende a outra parte, para facilitar ela entender como se fosse montando um Lego. Que legal. Em vez dela ter que ler um texto inteiro moroso, não, é tudo muito prático e é exatamente o que o mercado farmacêutico precisa. Show. E vai acontecer o seguinte, agora, igual você estava falando agora, a reforma tributária traz várias mudanças. Deixa ele aqui. E eu falo assim para você, ó, agora é a nova era dos contadores especialistas. Entendeu? Mas não é todos os contadores que põem ali que é especialista em farmácia que é especialista. Entendeu? Às vezes você tem que fazer uma pergunta para ele ou duas para saber se realmente ele sabe do mercado farmacêutico. Você tem que ter uma ideia do contexto também, até para fazer a pergunta, né? Exatamente. Tem muita gente que monta uma contabilidade aí, quer recuperar os tributos, depois ela pega, fecha a empresa e some. Você viu o que aconteceu com o supermercado esse ano? Supermercadista. E não foi pequeno não, hein? Não. Pegaram muito dinheiro que estão fazendo o pessoal devolver o dinheiro, né? Faz devolver. E aí é o seguinte, aí que tá. Tem gente que tem contabilidade que não quis mexer com isso, porque sabia que do jeito que estava sendo feito... Não tinha memória de cálculo, não tinha lastro, não tinha nada. base nenhuma, Depois né? o cara some, já pegou a participação dele e vai embora. Mas agora é a nova era das contabilidades focada em farmácia. Por quê? Porque a transição vai vir. Agora, nesse ano, já em setembro, as farmácias vão ter que tomar uma grande decisão. As farmácias do Simples Nacional. Ótimo. Se elas vão ficar no Simples como é hoje, ótimo, ou se elas vão querer optar por ter crédito na compra e débito na venda. Praticamente lucro real. Só que permanece o imposto de renda, a contribuição social e a contribuição patronal permanece no Simples. CPP. E aí vai sumir nos outros. Só que aí você passa a ter crédito e débito, já complica um pouquinho. Tudo bem. Mas é um cenário até interessante, né? Porque desculpa o termo, mas o que ferra, né? O que atrapalha muitas vezes as farmácias têm medo de mudar o regime tributário é realmente o patronal, né? Isso. Mas agora o que acontece também? O que ela tem que pensar? Então, por exemplo, ela pode ter um aluguel, esse aluguel pode gerar crédito. Tá. Ela pode ter mão de obra terceirizada, que pode gerar crédito. Tá. A contabilidade pode gerar crédito de CBS. Tá. A internet pode gerar crédito. Então, vários serviços que ela compra hoje Ótimo. pode gerar crédito. Perfeito. Esse é um ponto. Só que aí depois ela tem o débito na venda. Então, ela vai ter o débito na venda. Então, o que é importante a farmácia? Ela simular esse cenário. Para simular esse cenário, por isso que é importante você estar entendendo da questão da reforma tributária e também ter um bom contador ao seu lado. Tá bem. Porque é o seguinte, o cara vai...
Porque se você tomar uma decisão de errada e for para o débito e crédito, que é esse modelo que o governo quer que todo mundo vá, você pode voltar depois? 2 anos, né? 2 anos, mas é 2 anos. É uma cilada isso, porque é 2 anos sem poder se creditar de nada, só tendo débito. Pô, Então você não tem jeito de voltar. caramba, Porque cara, você você vai- tem uma penalidade. Você Aí. vai debitar de tudo e vai acumular aquele monte de crédito. E você não pode faz usar. nada com ele. Não. Então, na verdade, não tem jeito de voltar atrás, entendeu? E, Então, é e uma o cenário é que decisão todo definitiva. mundo vá mesmo para débito e crédito. Não, aí depende. Não, mas assim, Ah. da forma como está posto, porque, assim, gente, uma das coisas que a gente vinha conversando mais cedo, e o Giovanni bem narrou ali, né? Se quem te vendeu não quitou as obrigações com o governo, você não vai poder usar o crédito que seria da nota que ele te entregou, né? Que é depois que ele paga que você vai poder usar o crédito. Quanto tempo você acha que vai estar tudo interligado assim? Quanto tempo demora para isso acontecer? Desse jeito que nós estamos falando aqui. Então, assim, a programação total para estar tudo pronto é 2033. 2033, tudo pronto. Até lá, algumas coisas vão funcionar Outras não. e as outras não. Então, olha só que interessante, esse ponto você acabou de falar. Ó, hoje, no Brasil, quando você monta uma distribuidora aqui, eu montei uma distribuidora aqui, vendi para Inova. Tá, Aí eu destaquei 18%, foi o suplemento alimentar que eu vendi pro Alan. beleza. O Alan comprou por 100, ele teve R$18 de crédito, custo 82. Legal. Pronto. Aí eu fui e não paguei esse imposto e fechei a minha empresa. Pronto, o problema é do governo de ir atrás desse cara que não pagou. Legal. Mas o Alan tem direito a crédito. Já com a mudança da reforma, o que vai acontecer? Tá? Eu vou vender para o Alan, por exemplo, agora em outra precificação, só para a gente ter uma ideia. Vou vender o produto por R$100 para o Alan, Tá. lá no futuro. Aí lá no futuro eu destaquei 28% de CDS e DS. Então, total do boleto, 128 que o Alan vai ter que pagar. Uhum. Só que aí no sistema do Alan vai estar assim, crédito De 28. aguardando liberação para uso. A partir do momento que eu, Giovanni, fornecedor, for lá e pagar o boleto no próximo mês, aí aparece crédito liberado para uso. Você vai ter uma descompensação de caixa danada aí Vai também. ter uma descompensação de caixa. Só que aí começa. Por exemplo, se eu decido esse mês, que é muito comum, sabe, Alan? Muito comum mesmo, na hora que você vê todas as despesas que você tem que pagar, ou uma compra que você tem que fazer da indústria, às vezes dá um desconto tão agressivo que vale a pena você não pagar o imposto esse mês, pagar aquilo ali, comprar aquilo ali, e depois você paga o imposto no próximo mês. Uhum. Às vezes você tem uma despesa inesperada. Uhum. Você fala assim, ó, meu negócio tem que funcionar, o ar-condicionado da minha loja estragou. Queimou. Aí você vai ter que fazer o quê? Opa, o ar-condicionado do distribuidor estragou, ele vai ter que pagar aquilo lá. Então fez aquilo lá, fez aquele pagamento. Se ele não pagar, sabe o que vai acontecer? O Alan vai me ligar. Falando assim, ó, Giovanni, paga o tributo para mim que não gerou crédito. Então o governo terceirizou. Quem vai fazer a cobrança agora? Vamos ser nós como clientes, vamos fazer a cobrança. Exatamente. E aí o que pode acontecer também? Exato. Tem um impacto negativo nisso tudo, é porque hoje, você já, na sua carreira, né, Alan, você já viu muitas distribuidoras indo mal e depois recuperando, não foi? Sim, sem dúvida. Então, agora, se você for mal agora, é perigoso você quebrar. Você não tem condição de voltar. Porque se você for mal e não pagar os tributos, o Alan vai mandar um alerta aqui, ó, distribuidora X não está pagando tributo. Então, se você comprar dela, você corre risco de não ter crédito. Porque se ela fechar, se ela quebrar, aí vai entrar em recuperação judicial, até tudo se resolver, você não tem direito, mas você pagou aquele boleto para ela. Nossa. Então, o que vai acontecer? O cara que é um distribuidor que não gerenciou bem seu fluxo de caixa e não pagou o tributo, ele vai cair na boca do povo. E vai Sim. aparecer o quê? Tá quebrando. Aí vai virar fofoca. Aí Perde a credibilidade. vale a pena comprar de 100 de um cara que paga tributo, que não paga tributo, ou vale a pena de comprar um cara de 105 que está pagando tributo? É, o 105. 105, então aí deixa de ser a precificação às vezes. Fala assim, ó, melhor não comprar porque é 28% que eu vou perder. Então isso aí vai mudar também toda a regra do jogo. É como se você tivesse no futuro um mercado livre de fornecedores, onde você Perfeito. tem as estrelinhas dele ali, Perfeito. e naquela estrelinha você vai ver a pontuação dele, se ele está pagando tributo ou não. No futuro vai ter até um avaliador de fornecedor para você falar assim, vale a pena ou não. Giovanni, assim, eu tô pensando que você tá falando, porque nós estamos falando de coisa de mês, né? De um mês para o outro, né? De um mês para o outro.
Essas obrigações acessórias que a gente tem no lucro real, de imposto de renda e tal, que é trimestral, acabou também. Não, isso aí permanece. Imposto de renda. Não, lá em 2033 acabou. Não, a reforma tributária não impacta imposto de renda, contribuição social, contribuição patronal, ela não impacta. Ela só está substituindo PIS, COFINS, IPI e ICMS. Tá vendo, gente? Eu acho que eu estudo o negócio. Acabei de fazer uma pergunta falando, não, peraí, esses impostos não estão mexendo. PIS, COFINS, o COFINS, que praticamente é junto, IPI, né? O IPI e o ICMS. E o ISS, né? Que também que é um imposto sobre serviço, vai juntar aqui também. Mas de qualquer forma, assim, tá bom. Então eu continuo tendo apuração, porque aí ficou fácil fazer a apuração, né? Eu tava pensando aqui, ficou fácil. Você vai só dar o aceite no que tá já no sistema. Porque teu fluxo financeiro entregou toda a operação que você tá fazendo. E tem muita coisa que a gente não tem uma resposta exata ainda como que vai funcionar, mas imagina a sua farmácia, o lucro real. Comprou as mercadorias, aí vamos pensar que os fornecedores seu pagaram os tributos, Tudo você teve certo. direito a crédito. Só que é o seguinte, o governo ele criou a substituição tributária porque ele não confia nas farmácias. Sem dúvida. Ou seja, o que ele faz? O que é a substituição tributária? Eu substituo a farmácia de pagar o tributo porque eu não confio nela. Receba antecipado aqui. E aí eu adiciono, o governo paga, quem está na cadeia paga antes, tipo o distribuidor, a indústria paga antes, entrega o imposto para o governo, e aí aquele imposto você pode adicionar no preço, que aí vai virar custo para a farmácia. E aí na hora que a farmácia vender, não precisa pagar ICMS mais. Passei por isso 3 vezes, viu? Mesma coisa o PIS e COFINS. Na maioria dos produtos são monofásicos, só se paga uma vez só. Então, praticamente PIS e COFINS e ICMS, a maioria dos casos, a farmácia estava sendo substituída. Certo. Agora, com a reforma tributária, você pensa, se vai tirar a substituição tributária, o que acontece? A farmácia pode sonegar. Aí que vem o split payment. Não vai. O split payment vem para quê? O Alan comprou, teve crédito. O fornecedor dele pagou, teve crédito. Só que na hora da venda, o Alan vendeu a mercadoria por R$100 para o consumidor final. O consumidor final vai pagar no caixa, vai pagar 128. E o governo já vai pegar 28 para ele. E o Alan só vai ficar com 100. Então, não tem jeito mais do Alan sonegar, porque vai passar na maquininha já. Maquininha, Pix, cartão de crédito, débito, tudo vai pegar. Só o dinheiro que você vai ter que declarar. Essa é uma das coisas que ainda não está desenhada. Você estava contando ali que ainda não tem um sistema teste, ainda não, né? Mas esse está previsto, essa é uma das últimas coisas, né? Isso aí, tipo assim, a gente tem que aguardar quando que vai sair exatamente os testes. Aí a gente vai falar, olha, tá funcionando, o governo deve colocar em teste em algumas empresas para depois chegar lá. Então tem várias ideias, Alan. Primeira ideia, eu pego da farmácia o dinheiro. Certo. Então, quer dizer, a farmácia não tem um prazo ela não fica aquele dinheiro no bolso para pagar no dia 20 mais. Perfeito. Vendeu, peguei. Perfeito. Só que ela tem um ônus de pagar o tributo aqui. Perfeito. E aquele crédito? Aí ela vai ter que solicitar para o governo depositar o crédito para ela. Esse é um problema. Vai ter uma conta compensatória, alguma coisa assim. Segunda coisa, o split payment inteligente. Na hora que ele vai abater aqui, ele já olha se tem crédito. Outra proposta. Aí ele abate menos. Então, por exemplo, se você deve 28, mas tem 20, paga 8. Ele vai só te cobrar 8 e vai te devolver 120, já zerando o seu crédito liberado para uso. Sempre é isso. Muito complexo. Então, mas aí esse já é automático. É o outro automático. Então, o primeiro, eu acho que é um problema de fluxo de caixa muito grande, porque, primeiro, na hora que você vendeu, você já pagou, e aquele valor que você desembolsou para ter no seu estoque, aquele crédito você não usou para pagar o débito, e você tem que solicitar para o governo aguardar o prazo para ele depositar para você. Aí isso, o fluxo de caixa vai estragar muito. Então a tendência é que as pessoas vão para o split payment inteligente, que já faz toda a matemática para você. Mas é o mundo das... Cuidado de precificação, ele está posto, né, Giovanni? Eu acho que esse é o principal. O dono de farmácia que está ouvindo a gente aqui e que ainda não pensou em ter acesso a esse tipo de aprendizado, de ensino, ele vai ser muito impactado no resultado do negócio dele, principalmente por não conseguir entender o custo, né, da operação. Isso. E agora, 2027 já muda, né? Muda a DRE dele. A DRE dele, do jeito que ele está acostumado, já vai mudar. Então, 2027, vamos fazer 2 cenários aqui. Vamos falar de medicamento primeiro, depois a gente fala de não medicamento. Certo. Falando em medicamento, 2027, PIS e COFINS deixa de existir. PIS e COFINS deixando de existir em 2027,
Lista positiva, negativa e neutra, acabou. E se alguém tiver crédito disso, de lista negativa, positiva e neutra, Tá. porque assim, é natural, é natural, não deveria ser, né? Pode Mas ser. a gente pega muito erro de cadastro nas farmácias que tem oportunidade de recuperação de crédito ainda. Você vai ter ainda, é bom já cuidar disso agora, né? Isso, assim, primeiro, se você for ter crédito acumulado, imagina Uhum. que você teve 100 mil de débito de PIS e COFINS e tinha 150 de crédito, então sobrou 50 mil Uhum. de crédito. E aí você vai usando quando você tiver débito, então você vai Uhum. batendo. Chegou 2027, você tem que estar tudo estruturado, fazer toda a escrituração certinha, lançamento desse crédito. Esse crédito estando validado certinho, você tem algumas opções. Primeira opção, você pode transformar esse valor em dinheiro. Tá. E o governo te deposita esse de crédito acumulado. Cuidado que tem que estar estruturado, escriturado, com memória de cálculo, de onde que veio, bonitinho, porque senão depois o governo até te paga, mas depois ele vai querer com juros e multas, né? Exatamente. Esse crédito também pode virar valores para você abater de imposto de renda, contribuição patronal e impostos federais. Uhum. Outra coisa, ele pode também virar crédito de CBS para pagar no futuro. Tá. Mas se está escriturado, é melhor pegar o É dinheiro. lógico. Aí pronto. Então, essa é a primeira opção. Tá se bom. você tinha crédito. Agora, você vai sair de 2026 para 2027. Aí o seu estoque, pensa nos medicamentos monofásicos, que é da lista negativa. A indústria, na hora que ela vendeu, já te pagou 12% de PIS e COFINS por dentro lá. Então, o governo deixou você pegar o estoque no final do dia 31/12 de 2026, pegar aquele estoque, separar tudo que é da lista negativa, por exemplo, vamos falar de negativa, daqui a pouco fala de positivo. Pegar e pegar o valor do estoque, mas o valor do estoque é muito subjetivo, mas agora que ele lançou um novo decreto agora de orientação, ele fala que é o valor do estoque segundo o imposto de renda. Então, o método é custo, CMV. Então, é o seguinte, em São Paulo, qual vai ser a base de cálculo? Vai ser o preço de compra menos os créditos, CMS. Meu. E Minas, preço de compra mais ST, porque Minas tem ST. Entendeu? Então, a base de cálculo é diferente. Então, em Minas, você vai acabar recuperando um pouco mais de dinheiro do que em São Paulo, por causa da base de cálculo, que o CMV é diferente. Tá. Então, você vai ter que recuperar. E todo mundo tem que recuperar. Não tem erro. É simples. E é uma base padrão. É o custo vezes 9,25. Só isso. Sem choro. Sem choro. Não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. É o custo do seu estoque vezes 9,25. E quem não fizer vai perder dinheiro. 31 de dezembro você já vai fazer o levantamento e essa recuperação já vai estar disponível de janeiro para frente. Aí depois que você fizer o processo de lançamento, tudo que ele vai montar o portal para você lançar lá, aí ele já vai passar a programação. Outro ponto, ele não vai te devolver esse dinheiro de uma vez. Ele vai te devolver, também está no livro, em 12 parcelas de crédito. Entendi. Então, se você teve lá 120 mil de crédito, ele vai devolver 10 mil por mês. Aí você pode usar aquele crédito lá durante um ano. Interessante. Aí outra coisa, agora que chegou no ponto, lista positiva. O medicamento lista positiva, até o dia 1º, antes do dia 1º/4 agora, de 2026, os medicamentos da lista positiva não pagavam PIS e COFINS. Por quê? Na hora que a indústria destacava 12, o governo gerava um crédito presumido de 12. Tá. E então a indústria não pagava nada. Mas também não era um benefício fiscal para a indústria. Porque, como quem regulamenta o preço é a CEMED, quando não tem PIS e COFINS, ela baixa o preço. Ótimo. Então, pronto, não era. Vamos deixar Estava equalizado. Deixar claro que o governo falou que era benefício, mas isso não é benefício. É uma redução de carga tributária para os medicamentos da lista positiva ficar mais barato para a cadeia. Pronto. Agora que a gente tem esse estabelecimento desse decreto, aí o que aconteceu? Aí o governo falou assim, eu vou tirar 10% do benefício. Então a indústria que destacava 12 tinha o crédito presumido de 12 e ela passou a ter o crédito presumido de 10,8. Entendi. Então a carga tributária agora é 1,2. 1,2. Agora que a carga tributária é 1,2 e quem determina que esse tributo aqui é monofásico é a Lei 10.147. Okay. E como na lei complementar o governo falou, tudo que te for da Lei 10.147 vai poder pegar o crédito de volta. Entendi. Menos que aquilo for ali que tá zero, foi isento, tudo. Agora que o governo cobrou 1,2, estamos na lei.
Porque a gente está pagando. Entendi. Se está pagando, de acordo com os tributaristas aí, até o lista positiva vai ter direito de recuperar 9,25. Por quê? É muito dinheiro, né? Porque se a gente pegar o lista positiva e negativa dentro da farmácia, a gente tem o quê? Dá uns 80% do estoque de medicamento, praticamente. E se você for olhar em termos numéricos, lista positiva hoje na CEMED, de 24 mil itens lá que tem lá, Beleza. 67% é positivo. Só positivo 67%. Certo. Você ainda tem o lista negativa aí que depois a gente tinha que levantar para ver, mas é muita mercadoria, é muito item. Muito item da lista positiva. Então, o que acontece? Esse item, em 2027 para 2026 para 2027, a CEMED vai ter que abaixar o preço dele. Ok. Porque ela vai tirar o PIS e COFINS. Então, esse cara vai baixar 1,2% e os negativos vão baixar 12%. É bastante. Então, o que o dono da farmácia tem que fazer? Olha, meu custo agora, meu recuperando o imposto. Meu estoque. E aí, Isso. qual que é o meu custo de estoque? Quanto que é meu custo se eu comprar pela mesma condição comercial em 2027? Aí você toma a decisão se vale a pena comprar ou não. Sim. Entendeu? Então vai ter muita decisão dessa. E a indústria tem que estar preparada, porque a indústria pode falar o seguinte, ó, tá vendo uma diferença de 3% aqui? Eu vou te dar esses 3% adicional para você continuar comprando de mim. Okay. Então vai ter essas negociações, entendeu? Essas negociações vão começar a acontecer. Só que você vai precisar de um prazo. Você vai falar assim, eu compro, mas a farmácia também vai falar, mas eu preciso de um prazo, porque esse dinheiro cai em 12 vezes, e aí, então vai ter essas negociações no final do ano, porque não é interesse da indústria também deixar de vender nos últimos 3 meses. Então o que a gente está falando é isso. Então pode ser que tenha uma oportunidade de comprar a lista positiva e o impacto negativo de comprar da lista negativa e acumular muito no estoque. Perfeito. Então isso aqui é a base do que vai mudar o negócio. Depois disso, a gente tem uns impactos também. Não sei se você quer perguntar alguma outra coisa. Não, é porque você estava falando, isso também vai impactar nos dermos, né? Você estava falando bastante. Isso. Aí o dermo tem até dó. Mas assim, é bom e é ruim. Mas, sabe uma coisa boa e ruim? Por exemplo, para a indústria farmacêutica, em 2027 vai ser bom. Sim. Por quê? Um dermo hoje, que é a NCM 3304 9990 9910, por exemplo, que é aqueles cremes que você passa no rosto, você olhou que lá é dermo. Então, aquilo lá tem 14,3 de IPI. Vai virar lixo. O IPI não serve para mais nada. Não vai acreditar, não vai deixar você pegar de volta, não vai acontecer nada. Então, o IPI vai sumir, mas só que se você comprou ele o ano passado, você vai lembrar dele. Porque o seu custo do estoque está ali. Então, eu sou um dono de farmácia. Tô cheio de dermocosmético lá. O Alan é outro. Ó, eu enchi minha farmácia de dermocosmético. Chega janeiro, o Alan não comprou. Comprou só o que precisava. O Alan vai estar com um preço muito menor do que o meu. E eu, para mim competir com o Alan, vou ter que vender mais barato. Senão não sai. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter prejuízo para vender esse tipo de produto. Esse estoque lá. E aí eu vou demorar muito tempo para recuperar, para vender, para começar a ter lucro daqui 3 meses. Aí eu perco o lucro no período do ano, sabe? Então a gente sempre tem que pensar na lucratividade do ano. Então o que eu tenho que fazer? Tomar decisões estratégicas. Então vai sair 14,3 de IPI, que é lixo. É muito. E também de dentro do preço dele vai cair 12,5% de PIS e COFINS. É que é um sobre o outro, mas assim, se for somar só de alíquota aqui, você está falando de 26% praticamente. Isso. E aí você pensa em Minas, a ST usa eles como base de cálculo. Então a ST em Minas vai diminuir a base também. O valor vai diminuir. O valor de ST. Então você acaba em Minas, você diminui a ST, você diminui o IPI, você diminui o preço por causa do PIS e COFINS que sai de dentro. E olha só. Então você vai ter que ver muito bem como é que você faz com essas categorias. Ô Giovanni, vocês estão entendendo a complexidade do que o Giovanni está falando aqui? E, assim, parabéns, você tem uma facilidade absurda, né? Eu estou aqui, agora eu acompanhei o raciocínio, cara, de A a B aqui. O que acontece é o seguinte, essa ferramenta aqui, a gente realmente investiu junto com o Giovanni, enfim, facilitamos, né, Giovanni? Isso, porque você ia fazer, você investiu o seu tempo, tudo, e a gente está aqui junto com o nome de peso, né? Febrafar, lá. Nós temos a Navarro Distribuidora, a Bradilan, a Abrafad, a Ascoferge, né? É uma honra para nós isso aqui, viu, Giovanni? Estar junto com esse seleto grupo de empresas aqui. Esse livro dá base para o cara entender tudo isso aí que você falou. Tudo eu escrevi aqui. E aí tem uma pergunta que o Alan fez para mim, subir na escada aqui, falando assim, Giovanni,
Mas esse livro, será que não está desatualizado? Não. Tudo que está nele está atualizado, mas a gente tem um QR Code ali também que manda para uma outra plataforma online, que é o Movimento Reforma Farma. Né? Legal. Então, esse movimento do Reforma Farma é o quê? É onde que eu ponho. Tem tudo ali, que tem ali no livro, o livro está muito mais estruturado didaticamente. Perfeito. Claro, mas ele tem muito conteúdo lá de texto e de vídeo também. E lá eu coloco as atualizações. Perfeito. Então, você tinha me falado isso quando a gente foi fazer o patrocínio. Você falou, Alan, eu vou criar o negócio, vai ficar dinâmico, né? Então é o Reforma Farma que deu essa dinamicidade. Isso, porque é o seguinte, ó, a ideia principal é ajudar os donos da farmácia a fazer essa transição. Perfeito. Entender como é que faz. Só que é o seguinte, se um conteúdo mudou, aí eu vou ter um lugar lá onde eu vou colocar conteúdos atualizados. Tá. Mas até agora não teve nenhum. O que aconteceu é que está saindo mais decretos. Você vai colocar camadas. E aí eu né? vou colocando lá os decretos. O que esse decreto traz? O que ele traz? Então, os decretos agora, na verdade, o que eles estão fazendo? Não mudando a lei complementar e nem a Constituição Federal, o decreto só vai normalizando. O que é normalizando? Criando norma. Como fazer essa operação? Tá bom. Como fazer na prática? Essas coisas, igual eu falei do piso lá, sabe? Qual o piso que você vai colocar? A cor do piso. Isso que o governo vai as taxas já estão definidas? Também não. Também não ainda. Então, assim, nós falamos um número aqui que é 28%, que a gente já falou em 27,5% em algum contexto, teve gente que já falou 24%. Parece que está todo mundo prevendo próximo dos 28% aí, mas não tem... É um chute econômico, né? Um chute econômico até porque a gente não sabe o que vai acontecer. E esse número, se você prever agora, você pode errar, porque ele é dinâmico. Tá. Quer ver uma coisa? Qual que é a ideia da reforma tributária? Substituir, certo? Sim. Os tributos atuais, Sim. sem aumentar a carga tributária. Porém, agora que o governo tirou 10% do ICMS. Do PIS e COFINS agora, do tá. PIS e COFINS agora, ele não aumentou a arrecadação? Sim. Então, quer dizer, a base subiu. Ok, entendeu? entendi. Então é o seguinte, se os governos ficarem mudando durante a reforma a carga tributária, pode ser que no final ainda ultrapasse essa expectativa que estamos tendo agora. A gente teve algumas mudanças que podem ainda acontecer ao longo desse ano, né? Que, por exemplo, aqui em Minas, aqui em Minas era para colocar o PMPF para funcionar, né? A gente conseguiu não fazer isso acontecer. São Paulo tirou a substituição tributária. Falando de ICMS, que é o que a gente vê mais rápido ali na nota fiscal. Uhum. Ainda dos outros estados, tem alguma mudança próxima agora para acontecer nesse sentido, não? Não, acho que tem no sul, que o pessoal vai ter, tá pensando já programado para tirar a ST de dermocosmético, de perfumaria. Tá. Então, muita gente, a tendência sempre no país é acompanhar São Paulo. Sim. Entendeu? Sim. É acompanhar São Paulo. Mas São Paulo só tirou a substituição tributária por causa de outro motivo. O motivo foi que dentro da Secretaria da Fazenda, eles estavam um cara lá montou uma empresa no nome da mãe dele e estava recuperando tributo do mercado. E ele mesmo aprovava, até passou no Fantástico lá, ele que aprovava o que essa empresa da mãe dele recuperava. Cara, legal, hein? E aí, o governador, ao ver que, pensando que, vamos fazer uma frente aí para pegar os empresários, né? Quando ele viu, não era dos empresários que estavam fazendo o movimento. Era a máquina interno, dentro do governo. A máquina dentro. Então, como essa máquina dentro estava, ele falou assim, vamos tirar a substituição tributária. Então, ele está tirando a substituição tributária de um monte de produtos. E ele está aumentando a arrecadação. Então, ele está aumentando, está ampliando. Cada vez que ele aumenta a arrecadação, mais ele amplia. Então, não tem a ver exatamente com a reforma tributária. Foi por um evento grande que apareceu no Fantástico, nos jornais, saem todos, sobre esse aspecto da recuperação de crédito. E até tem um detalhe também, até a reforma tributária chegar a termo, os estados precisam ter uma memória de cálculo do que eles recebiam para receber depois a distribuição do que o governo federal vai captar. Estou falando besteira ou não? Aí vai ter um comitê gestor, justamente para começar a separar esse dinheiro. Né? Quanto que vai para cada lado, quanto que vai ficar aqui, quanto que vai ficar ali. E o IBS ele vem depois. Então vai entrar primeiro o CBS, que não precisa dividir, porque vai tudo para o governo federal. Tá ótimo. Mas o IBS, ele já é mais complicado, vai ter uma briga aí. Quanto que vai ficar para Varginha, para Três Corações, como que vai ficar essa distribuição para
para o governo de Minas, porque os dois estão misturados, entendeu? Sim, não, é o VAF, né, que a gente tava falando, que hoje a gente vê o valor adicionado fiscal aqui. Por exemplo, aqui em Varginha a gente tem o Porto Seco aqui, que todo ano ele incrementa a arrecadação do município por conta da movimentação que faz aqui. Exatamente. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? E também, aí vai ter o seguinte também, os impostos, tem coisa que a reforma tributária não conseguiu alterar. Então, por exemplo, vamos lá, o CBS ele é federal, certo? Ok. Então ele vai ser o mesmo imposto no Brasil inteiro. Perfeito. Mesma tributação no Brasil inteiro. Já o IBS, ele é estadual e municipal. Perfeito. Então você vai falar, então basta ter, se for 28, vamos pensar que vai ser 9 para o governo federal e 19 do IBS. Mas não é bem assim. O IBS e o CBS, o governo ele vai definir um padrão. Só que aí o governo do estado e município, eles vão poder ter um range de variação. Eles podem variar daqui para cá, daqui para cá. Mas aí não pode ser um benefício? Não, mas aí só que eles têm um range pequeno. Justamente para não acontecer assim, ó. Vamos pensar que uma cidade... Três Corações cobra menos do que... Se Três Corações cobrasse bem menos, se ele pudesse definir o que ele quisesse, todo mundo passaria a comprar celular aqui. Acho que é Saquarema que tinha um negócio desse. Tinha muita empresa que a gente contratava, principalmente de serviço. O cara tava lá em Saquarema. Eu falei, cara, o que é isso? Cadê o ISS? O ISS de lá era 1%. Exatamente. Assim. Aí o que acontece, então? Nesse caso, você fala assim, então vale a pena sair de lá para comprar um celular em Varginha, porque aqui o IBS é mais barato, né? Que reduziria para o consumidor. Mas só que aí o governo criou um range, então para não ter tanta variação. É uma variação pequena, pode rodar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Mas isso faz com que a tributação varie por cidade. Entendi. Entendeu? Então, aí são 5.600 e tantas variáveis que pode ter, que é o número de municípios do país. Como o imposto vai ficar por fora, o que vai acontecer quando começar a entrar o IBS e essas variações? Você vai ter o quê? Você vai ter algo que o governo vai ter que disponibilizar para você por CEP, entendeu? Okay. Qual que, por cidade, por município, qual que é a carga tributária ali. E o imposto vai vir por fora. Então a gente vai ter essa grande mudança aí também. Muito bom, Giovanni. Eu acho que quem está ouvindo esse papo de maluco aqui, porque é papo de maluco, cara. Isso aqui não é coisa normal, não. Tem hora que a cobrança por dentro, por fora, né? Como você falou, o imposto de renda, a contribuição social, que enfim, não estamos falando aqui de ICMS, PIS, COFINS, ISS depois, né? Vai ter uma série de... Você ficou em dúvida, moçada? Tá aqui, ó. É aqui que vai solucionar a sua dúvida. Se o cara for de outro, se quem está assistindo a gente for de outro ramo, vai aproveitar também esse conteúdo ou não? Isso aqui ficou muito específico para a farmácia. Não, ficou específico para a farmácia. Então a gente fez esse conteúdo porque eu cansei de ir em palestras da reforma e eu fico lá um tempão e nada tem a ver comigo. Então é muito chato. Então eu construí esse livro pensando exatamente nos produtos, você filtrou, na matemática, no modelo de negócio que tem em medicamento, termocosmético, suplemento. Então tá tudo aqui focado. Por exemplo, igual eu falei para você, com o passar do tempo, muita coisa vai ficar simples. Isso é fato. Né? Vamos pensar, o que vai ficar simples? O cadastro do produto. Cara, isso... O governo ele criou um nome feio, eu acho que o nome ele poderia ter criado um nome menos assustador, que é CST e C classe TRIB. É um nome esquisito, né? Podia ser grupo e subgrupo. Dá tempo de mudar se ele quisesse. Na hora de batizar não ficou legal o nome. Não ficou legal, assusta, né? Você vai falar CST, C classe... Se fosse grupo, subgrupo... Então, por exemplo, hoje na farmácia, você tem um produto que ele é monofásico, que ele é isento, que ele é débito e crédito, que ele é substituição tributária, que ele foi substituição tributária na entrada, na saída. Então tem tantas possibilidades, veio interno, interestadual, nacional, importado. Então tem um caos de cadastro hoje na farmácia. Mas no futuro, o que a gente vai ter? Primeiro, medicamentos com alíquota zero, vai ter redução de 100%. Então, você pega aí medicamentos para o coração, para o câncer, farmácia popular, se enquadram nessa categoria. Ou seja, a farmácia não tem crédito e não tem débito. Segundo passo, medicamentos que estão na CMED e registrados na Anvisa. Vão ter redução de 60%. Perfeito. Só que aí tem um dado interessante que existem medicamentos hoje
que não está na CEMED e nem tem registro na Anvisa, principalmente notificação simplificada. Puxa, Entendeu? eles ficam fora. Aí eles ficam fora, mas aí o governo criou um negócio chamado TAC, que é o Termo de Ajustamento da Conduta. Como ele não tem controle de preço sobre ele, o governo vai fazer o quê? Um acordo, falar assim, ó, Alan, você quer entrar com o seu produto aqui? Então, cada vez que cair a tributação, você derruba o preço também de forma equivalente. Ok. Esse é o acordo. Ok. Aí, então, a indústria que vai ter que passar para as farmácias e distribuidores se ela assinou o TAC ou não, porque você não vai saber. Olha que legal. Então, mas assim, vai ter essa redução. Vai passar isso pela lista, né? Porque vai continuar existindo guia da farmácia, BC Farmácia. Isso, mas ela vai ter que comunicar ao público, ó, Sim. meus medicamentos que tem TAC. A maioria das indústrias é interessante estar no TAC, então elas vão fazer isso. Depois disso, então, medicamentos sem pagamentos nenhum, zero. Tá, Medicamentos que pagam apenas 40%, que tem redução de 60%. tá. Pronto, qual que é o outro parâmetro que eu vou ter? Absorventes. Que entra na cesta básica, né? Não, absorventes que entram no higiene da mulher tem 100% de redução, ou seja, paga nada também. Certo. E depois, agora sim, de pasta de dente, sabonete, aí é uma outra lista que tem 60% de redução. Perfeito. Não se enquadrou nisso, enquadra na regra geral, acabou. Você não precisa de cadastro mais. Então, o sistema das farmácias, porque eu fui numa palestra de um sistema, o cara me falou que já estava adequado a isso. Ele a maioria dos sistemas já está adequado a isso, e inclusive também adequado a fazer o destaque lá no cupom fiscal do CBS e do IBS também. Já estão lá. Enfim. Mas o sistema hoje é importante que já esteja... Quando que você acha que essas classificações já vão estar disponíveis? Não, já estão todas disponíveis. Não, que está no livro também, que é CST, você classifica, está explicando como que classifica, bem simples. Tá. Só algumas coisas que a gente não sabe ainda, porque o governo não definiu a lista ainda, sabe? Então, que são os medicamentos isentos, entendeu? Que a gente não sabe. E depois, o governo também não criou o sistema para a indústria e assinar o TAC, tá que é o bom. Termo de Ajustamento de Conduta. Tá bom. Então, por isso que eu estou falando, tem coisa que está sendo construída lá. Tá ótimo. Não está pronto ainda, nem Tá tudo. bom. Então, você vai falar assim, a gente fica de olho. Estando pronto, a gente está nas nossas redes sociais publicando para você. Saiu essa base oficial, você tem que fazer um PROC-V com a sua base, beleza. Mesmo se a empresa de software falar que está com o cadastro certo, faça Confere. um PROC-V para você não ter erro, porque senão daqui a pouco ele pede desculpa para você e você tem que pagar mais tributo à toa. Então, aconteceu comigo na minha farmácia, vendendo bombom que não estava com o CST correto lá. E depois você paga o cara Não, por desculpa aí. veio ruim, não foi legal não, foi um negócio bem estranho. Bom, Giovanni, eu acho que é isso. O que mais que você gostaria de deixar de mensagem final para a turma, cara? Porque não é todo dia que a gente tem um especialista na frente, né, cara? Deixa o cara falar, né? Não, assim, eu falaria para todo mundo. É a hora de estudar, é a hora de ir com calma. Deixou para a última hora, vai virar um caos. Por exemplo, se é do Simples Nacional, já define, já começa a avaliar se o seu contador, a sua contabilidade é especialista. Você vai ter que tomar uma decisão em setembro. Você não pode tomar uma decisão errada e depois ver se você perdeu dinheiro. Tem que fazer uma simulação do seu negócio. É personalizado. Então, essa mudança é personalizada. Não é uma simulação em massa e eu falo para todo mundo, faz isso que dá certo. Não é. Outra coisa, estudar, entender, não é difícil. É por partes. A gente tem que entender por partes o que vai acontecer e aí você vai tomar decisões inteligentes no seu estoque, na transição. Você não pode ser pego de surpresa, falar assim, fui preso de surpresa, meu estoque está todo caro em janeiro porque eu comprei tudo antes, estava na promoção. Claro, está na promoção. Todo mundo queria se livrar daquilo lá. Então, certas coisas as pessoas vão se livrar, outras coisas vai valer se antecipar o estoque. Você tem a recuperação do estoque também, transformar em CBS. Você tem muita coisa para fazer nessa reta final, até 2027. E você tem que estar preparado. Por isso que a gente fez a parceria aqui com a Inova. Ela se preocupa muito com a educação, com o conhecimento, com a assertividade dos clientes. Ela se preocupa muito também com a tomada de decisão inteligente. Estamos sempre conversando, eles estão sempre indo para evento, eles estão sempre aí ajudando o cliente a entender essa matemática. E o que a gente vai ter de mudança agora é a mudança matemática. Então temos que entender os impactos na precificação que vai impactar no seu lucro. A matemática é fácil de entender. 1 mais 1 é 2, né? Isso. A não ser que tenha um erro aí, que o cara vai virar 3, 4, mas com erro, né? O correto é 2. Então tá aqui
Giovanni, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. O cara é ocupado, vive em São Paulo, né? Mora aqui em Campanha, né? Mas tem uma agenda lotada para serviços para as grandes indústrias aí do país, né? E a porta está aberta, cara, quando você quiser vir aqui. Eu acho que a gente deve fazer um evento aí no segundo semestre. Vamos ver se a gente consegue licenciado. Vamos ver se a gente consegue, não, nós vamos fazer. Licenciado Rede Nova. Vamos fazer uma gamificação para que a gente tenha um número limitado de livros aqui comigo, que o Giovanni deixou aqui comigo hoje, né? Então a gente vai fazer uma gamificação, viu, Giovanni, para a gente distribuir esse livro o mais rápido possível para esses licenciados, tá? Então, o licenciado que vê o episódio aqui comentar, os primeiros que comentarem, eu acho que vai ser um dos fatores que eu vou usar para fazer isso aqui chegar para você, porque não é o livro pelo valor em si. O Giovanni fez um livro que, assim, sinceramente, R$99 para ter acesso a isso, cara, é barato. O negócio é a gente garantir que esses R$99 eles se multipliquem em milhares, porque se colocar em prática, vai multiplicar em milhares. Seja por pagar, fazer elisão, pagar só o que é devido, e também por não ser acionado amanhã ou depois, pagar uma multa aí, porque não prestou atenção em alguma coisa. Exatamente, né? Exatamente. É isso aí. É isso. Bom, obrigado mais uma vez. Estamos aqui pertinho de casa. Você pode vir tomar café a hora que você quiser, que vai ser muito bem-vindo. E a Sintax também está de portas abertas para vocês. Sempre que precisar, pode contar com a gente, que a gente está aí para ajudar. Esse é o nosso propósito. Muito bom. Show de bola. Aí, pessoal. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e das reflexões que a gente trouxe. Ressignifique seu negócio e abra sua cabeça para uma nova prosperidade, que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Um abraço. Valeu.